Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa reunião da Frente Parlamentar para a Implementação da Universidade Federal no município de São José do Rio Preto, da UFSCar, que essa é a nossa segunda reunião oficial da Frente. Quero registrar a presença aqui do vereador Odélio Chaves, que compõe a Frente Parlamentar, e das assessorias do vereador Renato Pupo, representado pela Emily, e também da assessoria do vereador Pedro Roberto Gomes, que é vice-presidente da Frente Parlamentar, representado pela Débora. Quero registrar aqui a presença também do professor doutor Sebastião Carlos, da Unesp, do André Luiz Valim, que representa aqui o Sindicato dos Servidores, junto com a Sônia Paz, Sindicato de Servidores Públicos Municipais, a Juliana Reis, que é docente da Universidade Federal do Mato Grosso, o Marcelo Lapoente, que é docente da Universidade Federal de Uberlândia, o Flávio Luiz de Moraes, também docente da Universidade Federal de Uberlândia, Luciana Helena Alves, que é docente da Universidade Federal de Goiás, Roberto Borges Filho, docente da Universidade Federal de Jataí, Goiás também, a Adriana Marques, que é representante aqui da ATEM, que é o Sindicato da Educação do município de São José do Rio Preto, o Rodolfo, que representa aqui a Associação Amiga dos Mananciais, o Antônio Felício, do Instituto Federal, o Alexandre Neves, do Instituto Federal também, e o Rafael Bini, é do Instituto Federal também. E do João Agrelli, da Universidade Federal de Uberlândia também. Alguns estão participando de forma virtual. Ah, tá. E agradecer também aqui o Martino, que acaba de chegar, o Márcio, que é guarda municipal e presidente da Associação Municipal dos Guardas Municipais. Por favor, Márcio. Deixa uma cadeira ali, fica na mesa. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos ter a participação virtual aqui da Flávia Irata, que ela é representante da reitora da UFSCar, a professora doutora Ana Beatriz, e logo mais também entra o professor Danilo Girodo, que ele também é reitor da Universidade Federal do Rio Grande. O Danilo é quem vai coordenar a implementação da Universidade Federal aqui. Bom, no dia... Nós temos as seguintes pautas aqui. É uma reunião bem objetiva. Primeiro, atualizar sobre as tratativas que nós tivemos aqui entre os reitores e a Prefeitura Municipal e o prefeito eleito para o próximo mandato. Vamos informar sobre as áreas institucionais que são possíveis de serem doadas para a universidade. A apresentação do método para implantação e perspectiva de cursos. Essa parte o Danilo que vai falar assim que ele entrar. E também sobre recursos para esse período de transição, manutenção e expansão do campus e construção do campus. Eu queria depois pedir para um dos representantes do Instituto falar, porque no dia, agradecer aqui a presença do vereador Pedro Roberto, chamar ele para compor a mesa aqui. No dia 11 de novembro, a reitora Bia e o reitor Danilo, eles estiveram aqui em Rio Preto, feito uma conversa no gabinete do prefeito Edinho, em que participaram alguns secretários, representantes do governo de transição e também representantes da frente parlamentar. Foi colocado ali ao prefeito atual da cidade todos os passos, as urgências que se tem para a implementação da universidade e também duas demandas muito objetivas. A primeira é um espaço, um local onde poderia dar início, começando com 2 cursos no máximo, um espaço para que já em 2026 iniciariam aqui as atividades da universidade com 2 cursos. E uma área que precisa ser doada ou adquirida pelo governo federal
aí sim para iniciar a construção do campus. Já tem à disposição 60 milhões por parte do governo federal para a construção desse campus. Mas precisa ter uma área, né, no nome da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar. Bom, eu vou entrar depois na questão das áreas, mas queria passar para alguém, antes de registrar aqui, e chamar também para vir até a mesa, claro, o presidente da Câmara, Paulo Paulera, agradecer a presença. Muito obrigado, Paulera, pela presença. Queria passar aqui a palavra para o... para o Antônio, do Instituto Federal. Foi feita uma visita técnica no Instituto, com prefeitos, reitores, né, e o Instituto aqui foi muito solícito, e eles compreenderam que é possível iniciar, já em 2026, as atividades do Instituto. Você passar a palavra para eles, agradecer a presença, agradecer ali a recepção na nossa visita técnica. Agora sim. Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Antônio Felício, do Instituto Federal. Agradeço aí o convite. Estamos aqui representando o professor Marcos Furini, que é o atual diretor-geral do Instituto Federal de Rio Preto. E conforme o vereador João Paulo Rilo já disse, nós recebemos há algumas semanas a visita da reitora da UFSCar, a professora Beatriz, junto com a equipe de transição do governo municipal. E aí nós apresentamos lá durante essa visita os espaços que nós temos no Instituto Federal que é possível receber durante um tempo, né, esse período necessário para a implantação da Universidade Federal, e que as aulas comecem, né, todos os cursos ali que vão ser ainda planejados, discutidos, possam ser iniciados dentro do nosso espaço. Nós já fizemos um estudo, temos algumas salas de aula lá disponíveis. Então, acredito que é possível, sim, a gente já darmos início, em 2026, à Universidade Federal UFSCar dentro do nosso espaço, dentro do Instituto Federal de Rio Preto. Bom. Muito obrigado, Antônio. Acho que todos entenderam. Assim, a gente pode, como é um diálogo, qualquer dúvida, gente, só se inscrever, a gente vai trocando ideia aqui. Quer falar alguma coisa, professor? Oi. Professora Oi. Luciana, com a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Helena, sou da Universidade Federal de Goiás, do curso de Arquitetura e Urbanismo. A minha pergunta é sobre a UFSCar. Nós sabíamos desse processo que viria pelo PAC, mas nós não sabíamos ainda que seria a UFSCar, né? Então, foi uma grata surpresa, uma universidade predisposta, próxima e muito conhecida, né? Eu sou aluna da USP de São Carlos, então a UFSCar, para mim, é a minha segunda casa. Receber a UFSCar aqui, eu imagino que, primeiramente, o CONSUNE, né, que é o conselho interino, é aquele conselho deliberativo, né? Isso já deva ter passado por eles. Principalmente, logo depois dessa reunião do dia 11, a reitora, não sei se já era pauta, ou se vai ter uma excepcionalidade de pauta junto a um CONSUNE excepcional, falando sobre esses territórios possíveis, né? Ou mesmo essa implantação do Instituto Federal, que é muito legal. Essas parcerias são muito bem-vindas. Eu sou do município de Goiás, no estado de Goiás. Nós temos ali 20 mil habitantes e temos 3 IES. Temos um Instituto Federal, tem a Universidade Estadual e a Universidade Federal. Então, a interiorização ela é muito bem-vinda, né? Com certeza, mas a minha dúvida é sobre o CONSUNE, se isso já passou nesses órgãos internos referentes à UFSCar. Obrigada.
Luciana, professora Luciana, ó, eu vou responder, mas já está presente aqui com a gente a Flávia Irata, que ela representa aqui, ela faz assessoria da professora Bia, e ela já está aqui participando da gente na sala. Tem alguém que está com o microfone ligado? Se puder desligar. Obrigado, Jorge. Professora, a tua pergunta é se já foi aprovado pelo Conselho, é isso, né? Bom falar isso, que era para ter... Mas depois a Flávia complementa. Parece que dia 13 agora, de dezembro, é a reunião de definição, em que o Conselho vai votar. Por isso da visita técnica, né, e também do diálogo com o município para ver as possibilidades. Olha, nós saímos, pelo menos nós ficamos com a impressão aqui, que a parceria com o município vai dar certo. E que tanto o Danilo, o professor Danilo, como a professora Bia saíram convencidos de que o Conselho tem que acatar o pedido do presidente da República, né, e aceitar, né, o desafio da construção desse campus. Então, é dia 13 que vota. Por isso, inclusive, que nós estamos fazendo audiência pública, uma forma de tirar alguns encaminhamentos práticos e acumular, né, informações, acumular força para poder, né, dar argumentos para que os reitores possam fazer a defesa. Então, é dia 13, a Flávia pode me corrigir se teve alguma alteração, Flávia, se você puder complementar, se está correto. Dia 13 é a reunião do Conselho e vota, né, essa decisão. Oi, gente, boa tarde. A Bia está numa reunião da Associação dos Reitores da UGM, né, da Associação de Universidades do Grande Madrid. Então, ela me pediu para participar, mas, assim, eu vou dando as informações conforme a minha capacidade, tá? Em princípio, dia 13, João, mas aí depende de toda essa conversa que vai ser feita, né, em relação lá ao depois da liberação do Instituto Federal, né? Eu acho que fica muito dependente, né, das notícias mais recentes. Bom, obrigado, Flávia. O professor Danilo ele acabou de mandar uma mensagem, falou, eu vou entrar, ele entra às 15h30, e ele está numa reunião, ele vai atrasar um pouco, coisa de 10, 15 minutos, mas vai entrar, para poder desenvolver uma das pautas aqui. Bom, eu vou falar agora das possíveis áreas que foram visitadas. Para quem é da cidade, né, é mais fácil a localização. Para quem não é, nós vamos tentar pedir ajuda também do vereador Pedro Roberto aqui, que conhece bastante a área. Tem uma área aqui que era do Estado, onde ficava o Instituto Penal Agrícola. Né? O vereador Odélio também, eu acho que conhece bem, também se quiser ajudar de visualizar aqui. Estou tentando colocar uma foto depois de uma das áreas. Bom, enfim, tem uma área que era do Estado, que já foi doada ao município. Ali é uma área muito grande, ali compõe a floresta do Noroeste Paulista e uma estação ecológica. Portanto, é uma área, né, sensível de preservação, de proteção, muito importante. Essa foi a área preferencial. São 3 áreas que foram colocadas aí como possibilidades pelo município. A primeira área, e também a preferência da universidade, é a área do IPA, do Instituto Penal Agrícola, onde funcionava o Instituto Penal Agrícola antigamente, uma área muito grande, de aproximadamente 70 hectares, 70 ou 75 hectares. Essa é a área preferencial. O que acontece? O Estado já doou, mas não tem as matrículas separadas ainda. É um problema de registro burocrático, mas que está difícil de ser resolvido. Hoje, eu e o doutor Ailton, nós estivemos falando com o Oswaldir, que ele é o procurador aqui do Estado de São Paulo, é o coordenador da Procuradoria do Estado de São Paulo,
e ele já localizou o processo, passou o departamento, e nós vamos iniciar uma tratativa rápida com o governo do Estado. Falamos hoje com um representante aqui da Casa Civil, que é o Igor, para que ele trate diretamente com o Kassab, que é o secretário de Estado, no sentido de agilizar o quanto antes isso, para que o prefeito Edinho possa fazer a doação ainda esse ano. Só que, para isso, tem que resolver no tempo recorde isso. Uma outra área, que é essa que nós vamos... Ela faz fronteira com essa área maior, que essa área aí, ela tem 36 hectares, ela fica entre o Parque Tecnológico e essa outra área do IPA, ela faz fronteira com a área do IPA. Ela tem 36 hectares. Essa é uma área da Unesp, que foi doada em 1993 pelo prefeito Manuel Antunes, né, obviamente com algumas condições, em que a Unesp, em 5 anos, deveria manifestar interesse e iniciar a ocupação e utilização dessa área. Isso não foi feito. Então, até hoje, a Unesp não manifestou o interesse. Então, também existem tratativas, está aqui presente o Sebastião Carlos, que também se comprometeu a falar com a atual reitoria da Unesp. A Unesp está em um processo de troca de reitor. A professora Bia também ia falar com a Unesp, né, porque de uma forma diplomática seria mais fácil. A prefeitura pode retomar a área pela legislação, pelo escopo da lei que doou a área para a Unesp. Mas, nesse caso, seria melhor uma tratativa, né, uma vez que a Universidade Federal ela só pode se instalar, ela só pode aportar recurso em terreno que esteja no seu nome. Então, seria muito importante. É uma boa opção, por quê? Ela faz fronteira com essa área maior. E nada impede que a Unesp devolva ao município, o município doe para a UFSCar, e, num futuro breve, essa área maior seja dividida, inclusive doa uma parte para a Unesp novamente, se tiver interesse, e uma área para a UFSCar. Eu considero essas duas áreas importantes, porque, primeiro, que são áreas grandes que contemplam a pretensão e a vocação da universidade. Segundo, que é uma das áreas verdes mais importantes que nós temos. Uma área de preservação, onde tem a floresta, onde tem uma estação ecológica, e é uma área de cobiça. A cidade é movida por interesses, por muitos interesses legítimos, interesses não tão legítimos, é assim que funciona a cidade. É uma área de muita cobiça, é uma área que é vítima de incêndios criminosos todos os anos, pode ter tido incêndios acidentais, sim, mas nós não temos dúvida, inclusive tem flagrante, tem imagem de incêndio provocado criminoso, é uma área em disputa e uma área de cobiça. Então, além de cumprir a função essencial da universidade, a importância da vinda da universidade para cá, ainda seria a garantia de que essa área estratégica para o futuro da cidade estaria em boas mãos. Então, uma dessas duas áreas é uma alternativa. Uma outra alternativa colocada agora recentemente também pelo prefeito é uma área menor, que fica ao lado do Parque Tecnológico, na mesma região, desse outro lado de baixo aqui. Ela não aparece, mas é mais ou menos mais para baixo. Ali tem a área da Unesp, ali está o Parque Tecnológico, ela estaria um pouco mais para o lado do Parque Tecnológico. É uma área menor, é possível também, né? Mas entendemos aqui que a melhor área seria ou a do IPA, caso consiga resolver esta questão da matrícula, ou essa área da Unesp. E se a Unesp aponta, olha, mas nós gostaríamos sim, temos um projeto para a expansão da universidade, nada impede que seja doada essa área para a UFSCar, com o compromisso depois de, dessa outra área regularizada a matrícula, você divide para as duas universidades. Então, essa questão da área está nesse pé. Então, nós estamos correndo, gostaria que o prefeito Edinho ainda pudesse fazer a doação, mas nós temos estas questões em andamento. O Rodolfo. Oi? Projeto. É essa aí? A anterior. Apontando para ali, mas está aqui.
área, aqui está melhor para ver, né? Não estava. Bom, sobre as áreas, existem essas três opções ofertadas pelo prefeito da cidade. Acho que vale lembrar que a conversa com o prefeito Edinho foi muito produtiva, ele foi muito solícito, muito atencioso, ele ficou junto com a comissão das 3 horas até quase 7 horas da noite, visitando, conversando, fomos no Instituto. Ele fez o primeiro contato ali com o Marcos. E também, no outro dia, o Danilo ficou em Rio Preto e se reuniu com o prefeito eleito, que também, o Fábio Cândido, que também demonstrou muito interesse em colaborar com a implementação da universidade. Se o vereador Pedro Roberto gostaria de falar alguma coisa sobre essas questões, sobre a área. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. Acho que é importante esse processo, ele vai se desenrolando, né? E a participação das entidades aqui presentes, universidade, é fundamental. Nós já fizemos aqui uma audiência, né, com a professora Bia, muito importante. A Luciana colocou também essa questão da importância, né, dessa universidade. E também quero aqui reconhecer que essa parceria com o Instituto, né, é muito produtivo, muito importante, porque você já cria a possibilidade, vereador João Paulo, vereador Odélio, com a abertura aqui do Instituto Federal, né, que são espaços, vamos dizer assim, está dentro de casa, né, o Instituto Federal, Universidade Federal. O Instituto Federal foi uma luta muito grande também, hoje, né, já está com uma instalação muito boa, então acho que essa possibilidade também eu vejo como muito positiva, no sentido de que haja o início das atividades aí previstos, com possibilidade para 2026, isso é muito bacana para nós, nos deixa muito motivados. Em relação à área, eu acho que essa área também, concordo com o vereador João Paulo, essa área no IPA, né, porque o IPA ele tem um histórico no passado ligado à questão agrícola e depois à questão penitenciária, mas penitenciária agrícola, né, que também era um processo de aprendizagem lá, então tem tudo a ver com a história do IPA, e eu vejo com bons olhos a instalação nesse espaço do IPA, né? E também quero aqui registrar essa participação do prefeito Edinho, né, colocando aí todo o esforço para que isso realmente aconteça, e também o interesse do coronel Fábio Cândido é importante, porque ele vai assumir a partir do próximo ano. Acho que é algo, né, uma demanda que interessa a todos nós, interessa a cidade, interessa a região, e vai nos ajudar muito, né, aí na formação de novos profissionais, que certamente vai contribuir com a cidade, com a região e com o país. Então, quero também registrar aí a minha felicidade de reconhecer que está andando muito bem, né, parabenizar também o vereador João Paulo, sua assessoria, que tem se empenhado, e dizer que vamos continuar. Agora acho que vem uma etapa, vereador João Paulo, não sei se é possível falar agora, se alguém da universidade, que é uma preocupação em relação aos cursos que poderiam, né, acontecer, não sei qual a quantidade de cursos, parece que são 6 cursos, né? Não sei se já tem alguma coisa, uma metodologia. Eu me lembro do Instituto Federal, que houve várias audiências, uma escuta. Eu acho que isso é muito importante. Também na primeira audiência que nós tivemos aqui, algo que foi colocado é que é feita uma análise do mercado, é feita uma análise daquilo que já é realizado, para você não ter cursos semelhantes, entendeu? Então,
Mas eu queria entender, vereador João Paulo, se já tem alguma definição em relação à metodologia para definir esses cursos que serão instalados aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Eu falei no início, que nós estamos esperando o Danilo, que é o reitor da Universidade Federal do Rio Grande. Ele é o coordenador da implantação da universidade. E ele vai entrar para falar exatamente isso. A gente tinha aqui quatro pautas, vereador Pedro. Atualização, né, sobre as tratativas, que foi feita agora. Informação sobre as áreas disponíveis para doação. Apresentação da metodologia para implantação de perspectivas de curso. Então, nós vamos esperar o Danilo entrar para que ele possa fazer isso. E a outra, que é mais uma pauta em encaminhamento, que é recurso para a construção, manutenção e expansão do campus. Mas antes de entrar nessa última pauta, nós vamos pular a terceira e esperar o Danilo. Eu queria abrir para quem quisesse agora se inscrever sobre o que nós falamos, alguma dúvida, alguma colocação em encaminhamento. Senão o vereador Odélio já podia falar. Professora Luciana. Bom, a cidade de São José do Rio Preto predispor uma área assim próximo aos dispositivos de mobilidade, né, a questão de transporte, é o nosso maior gargalo dentro da universidade hoje, né? Por ser federal, nós recebemos alunos do país inteiro. E é uma grande dificuldade a questão do transporte. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo mesmo, a predisposição de uma área próxima às rodovias e a esses dispositivos de retorno, né? Enfim. Mas eu tenho uma pergunta, que nós temos uma zona norte... Posso interromper só um minutinho? É a Flávia. A gente não está vendo, eu não estou vendo quem que está falando, e aí eu fico sem saber quem que está falando. A gente não vê quem está no plenário. Oi, Agora Flávia, sim. Nós vamos... Obrigada. Acho que está tendo um problema técnico, eles estão corrigindo, mas pedi para a TV Câmara podia aqui. apresentar quem que está falando, porque aí a gente saberia quem que está falando. Na medida do possível, então, quem for falar, assim, a gente precisa de um tempo, né? Aí a TV Câmara consegue localizar. Obrigada, viu, gente? Obrigada, agradeço. E eu estou procurando a janelinha que está falando aqui, mas as janelinhas estão todas fechadas. Obrigada, viu? Mas você ouviu, Flávia? Eu ouvi. Ouviu. Eu tenho uma pergunta, então, à mesa, que é sobre essa referência da implantação. Nós temos uma zona norte, uma população de 190 mil habitantes. A nossa cidade recebendo um equipamento, né, de justiça social, laica, de qualidade. A Universidade Federal, ela demarca uma quebra de paradigma. Eu saí daqui 25 anos atrás para fazer uma faculdade pública. E quando agora eu vejo as áreas, e a Zona Norte não está contemplada, sendo que é a região mais populosa, e a Universidade Federal hoje ela tem em torno de 60% da sua densidade, né, colocada com os alunos com essa faixa de renda. Então, seria possível pensar numa alternativa de uma área também dentro dessa concepção, próximo aos dispositivos de mobilidade, como a gente está vendo ali. Eu acho incrível, né? A cidade já predispor 3 áreas imediatamente. Mas será que seria possível a gente pensar numa referência dessa população carente, né? Dessa população que diretamente acessa a universidade em torno de 60% do seu quantitativo? Obrigado, Luciana. Olha, esse debate foi feito, ele foi colocado aqui na primeira audiência que nós fizemos. E nós, Rio Preto tem uma característica diferente de outras cidades. Por exemplo, São Carlos, Araraquara, são cidades que têm 30%, 35% da sua área já ocupada dentro do perímetro urbano e 70%, 80%, dependendo da cidade, de área para construção.
Rio Preto é o inverso, vereador Odélio. Nós temos um problema nós estamos entroncados, nós temos um problema de área mesmo. Né? Tanto é que Rio Preto, em compensação, Rio Preto é uma das cidades que tem um dos maiores vazios urbanos. É um dos metros quadrados mais caros do Brasil, por conta da especulação imobiliária. A cidade foi vítima de um crescimento desordenado. Então, você foi ocupando áreas, deixando vazios urbanos. Então, a área da cidade, ela está quase no seu limite de ocupação, com muitos vazios urbanos. A Zona Norte foi a primeira, talvez, a região que a primeira opção. Tem área na Zona Norte? Tem. Muito, muito, muito longe. Essa área, embora vendo aqui, né, a fotografia, para quem não conhece a cidade, você não vê urbanização ali, né? Você vê uma área sem construção, exceto os prédios do IPA. É que depois ela está na cabeceira ali do aeroporto, numa das principais avenidas. Você está a 10 minutos do centro, num trânsito razoável, você está a 10 minutos do centro da cidade. Está próximo ao anel viário. E ela fica numa cabeceira, né, entre o centro expandido e a Zona Norte. Fica perto do distrito industrial, por exemplo, com acesso, né, para todos os bairros. Então, se é verdade que do ponto de vista de desenvolvimento, né, de cidadania, de reconhecimento, de pertencimento da universidade com o seu povo, a Zona Norte seria um lugar que preencheria esse desejo, essa vontade. Por outro lado, a questão da mobilização, da mobilidade, viu, professora Luciana, foi colocado muito pelos reitores, por conta da evasão, da facilidade do estudante ter acesso. Então, esse ponto, do ponto de vista de mobilidade, ele é melhor do que qualquer uma outra área. As áreas que nós mapeamos, uma área satisfatória, né, na Zona Norte, ela fica muito longe. E passa por esses problemas que a cidade foi vítima. As pessoas foram vítimas de um crescimento desordenado, selvagem, segregador mesmo. Então, por isso que, não é que foi completamente descartado, mas que tem uma preferência por essas áreas que foram apontadas. Juliana. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o vereador João Paulo Rilo, prefeita Edinha Araújo, que nos faz presente, os demais membros dessa frente parlamentar. Eu sou Juliana Reis, sou docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e eu gostaria de trazer um assunto aqui para que possamos discutir melhor acerca do início, né, da implantação da universidade aqui em São José do Rio Preto. Sabemos que a Universidade Federal, né, de São Carlos ficará a cargo da universidade, né, essa implantação. Porém, ainda não fica claro o trabalho dessa frente, no sentido de que uma universidade ela necessita de recursos humanos para dar início a esses trabalhos. Sei que antes, né, desta universidade estar instituída, não será possível o envio de códigos de vagas, possivelmente pelo governo federal. Porém, eu reitero que grande parte dos membros aqui são docentes, cidadãos riopretenses, docentes de universidades públicas, federais. E como ficará essa implantação? Né? Todo esse processo inicial ficará a cargo da UFSCar, ou essa frente e nós, enquanto docentes, né, representantes aqui de São José do Rio Preto, poderemos contribuir de forma efetiva para essa implantação? Né? Há possibilidades legais, por exemplo, das universidades nos cederem neste período, para que possamos nos debruçar sobre, né, as possíveis pró-reitorias, não sei como, né, talvez unidades, né, porque pró-reitorias ficarão ainda em São Carlos. Mas como será a unidade, como será a organização dos cursos, pensando já, né, nos projetos pedagógicos, contemplando as DCNs que o MEC estabelece. Eu acredito que a gente poderia assim adiantar muito esse processo de implantação, já que a UFSCar também tem já as suas atribuições lá em São Carlos. Então, né, não sei se é também da intenção dos demais docentes aqui presentes e dessa frente, e convido também a representante da UFSCar, né, para se manifestar nesse sentido, porque eu acho que seria um momento importante para a gente discutir
o processo de implantação e como nós, por essa frente parlamentar, poderíamos efetivamente contribuir para esse processo inicial. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Eu não sei se o Danilo entrou, mas a Flávia escutou, ela pode também, é importante ela se manifestar, mas se não, o Danilo pode falar depois, que ele vai apresentar meio que essa metodologia. Agora, em relação ao papel da frente parlamentar, é de suporte, de apoio político, né, de pressão política quando é necessário, ajudar a localização de área, destravar questões que sejam importantes, envolvimento da comunidade. Nós vamos ter uma participação fundamental nas audiências públicas, nas reuniões públicas e também na questão do recurso, por exemplo, que é um dos encaminhamentos aqui no final, né, um documento da Frente Parlamentar direcionada a deputados federais, estaduais, no sentido de aporte de emendas parlamentares para o fortalecimento desse projeto. O que diz respeito à parte pedagógica e dentro do escopo de autonomia e função primordial da universidade, aí é obviamente que nós vamos respeitar e seria muito importante que alguém da UFSCar respondesse essa colocação da professora Juliana. Eu pergunto aqui para a Flávia, se a Flávia pode falar, se ela prefere que o Danilo se manifeste assim que ele entrar. Oi, gente. Então, eu acho que essa parte mesmo, João e demais, seria interessante ver o Danilo falando, né? Porque é ele que vai encaminhar a discussão aqui no Conselho Universitário, como já foi perguntado aqui, é ele que vai propor o método, a metodologia de desenvolvimento desse processo todo ao longo de 2025. Eu já mandei um WhatsApp para ele aqui, para ele entrar, né, para falar sobre isso. Mas eu queria dizer que, para as professoras que estão aí presentes, que tudo isso está previsto nesse plano que a gente já está desenvolvendo desde que a gente ficou sabendo dessa notícia, né, de um possível campus da UFSCar em São José do Rio Preto, para chegar no final ao final, quando for feita a apresentação para o Conselho Universitário, que isso tudo esteja assim bastante já bem encaminhado, para que o Conselho Universitário tenha a segurança, né, na discussão e na aprovação desse novo campus. Então, se as professoras aí, os professores, eu não sei quem que está presente, puderem esperar um pouquinho para que o Danilo possa falar, eu acho que obviamente que eu sei de tudo, assim, estou acompanhando tudo, mas eu acho que seria importante ter o Danilo como interlocutor, já que é ele que vai ser o responsável por essa implementação. Pode ser assim? Flávia, pode ser sim. Combinado, a gente aguarda a entrada do Danilo. Enquanto isso, passar aqui. Tá. O professor Sebastião, depois o Roberto. Depois o professor Roberto. Olá, boa tarde a todos presentes, os que estão também por via remota. Eu sou Sebastião Carlos, eu estou aqui representando a Associação de Docentes da Unesp, aqui de São José do Rio Preto, e queria falar um pouco sobre essa questão da área, né, que foi doada à Unesp, né, a área do IPA que foi doada à Unesp no final dos anos 90. Né, quero dizer que, sim, eu não sou voz oficial da Unesp, né, porque, como eu disse, eu estou aqui representando a Associação de Docentes, né, mas eu quero dizer que eu me lembro bem da doação, né, dessa parte do IPA à Unesp durante a gestão do professor Manuel Antunes, né, com o compromisso de fato, né, de a Unesp ocupar a área, né, e fazer a infraestrutura de construção de infraestrutura dentro do prazo de 5 anos. Né. A Unesp não deu conta de fazer isso, esse prazo foi prorrogado, né, por mais 5 anos, e já nos anos 2000, a direção da Unesp, aqui de São José do Rio Preto,
não conseguiu aporte financeiro junto à reitoria para fazer a ocupação da área e também para fazer a instalação de infraestrutura, né? Não conseguiu porque, nessa época, a prioridade da Unesp era outra. A prioridade da Unesp era de criação de novas unidades em 7 cidades diferentes, né? E o que, de fato, aconteceu, né, uma expansão bastante grande no início dos anos 2000, o que acabou levando a Unesp a uma séria crise financeira, porque implantou-se aí, né, campus em várias unidades com o mesmo recurso financeiro que a Unesp tinha, né? Então, isso acabou gerando uma crise bastante grande, né? Agora, né, como o João anunciou, a gente está numa fase de transição de reitoria, né? E é uma gestão bastante aberta ao diálogo, né? Então, João, acredito que vai ser bastante tranquilo, né, promover um diálogo com essa nova gestão reitoral para, de fato, né, se for essa a área, né, que é hoje a área que está ainda doada para a Unesp, se for essa a área destinada para a implantação do campus, eu tenho certeza que eu acho que o diálogo pode ser próspero. Ótimo. Obrigado, Carlos. Agora o professor Roberto, o Danilo já está na sala, agradecer aqui a presença dele, na sala virtual, né? E depois, na sequência, a gente passa para ele. Professor Roberto. Bom, olá, pessoal. Eu sou o Roberto, da Universidade Federal de Jataí. E a gente tem que aguardar o Danilo para ver a questão dos cursos, mas eu, como avaliador do MEC, já tenho mais de 100 avaliações de implantação, de reconhecimento de curso. E esses 2 anos agora, dependendo dos cursos que vão liberar, o MEC exige algumas coisas que em 2 anos não é fácil para a implantação, tá? Então, mas acho que precisamos esperar quais são os cursos primeiro, né, para a gente falar alguma coisa. Mas de antemão eu já digo, né, existe o credenciamento e a liberação dos cursos pelo MEC, tá? Então é isso. Vamos aguardar então qual vai ser os próximos cursos que vão, né? E a demanda da cidade, que eu até achei interessante vocês falarem do lugar. O lugar eu conheço, o lugar é muito bom mesmo. E, na verdade, muitos alunos que vêm da Universidade Federal não necessariamente são daqui, né? Vão ser daqui, né? Vão ser do Brasil inteiro, né? Então, para eles terem uma mobilidade, seria muito melhor do que na Zona Norte, por exemplo, que eu acho que realmente é bastante longe, né? Então, é isso. Obrigado. Tá bom, obrigado, Roberto. Bom, Danilo, eu vou fazer aqui uma rápida síntese do que nós conversamos até agora. A gente tem 4 pautas aqui para a nossa reunião da frente. A primeira era informes, atualização das tratativas. Eu falei sobre a sua visita e da Bia, e também da professora Luciana, que estava com vocês. Que nós tivemos uma boa conversa lá no Instituto Federal de Educação, né, com a possibilidade assim, real de iniciação em 2026, com 1 ou 2 cursos ali, e as visitas que nós fizemos, especialmente na área do IPA, né, e a disposição do prefeito Edinho em fazer a doação quanto antes. Detectamos um problema de matrícula, hoje avançamos um pouco mais, falamos com o procurador do Estado, ele já passou informações, nós vamos entrar em contato com a Casa Civil do Estado para ver a possibilidade de agilizar isso. Falamos também sobre a possibilidade da área da Unesp, o professor Sebastião aqui, que é professor da Unesp, representa a do Unesp, acabou de se manifestar, né, falou um pouco do histórico e posiciona no sentido de que o campus aqui de São José do Rio Preto não vê problema em fazer essa devolução para o município para que possa ser doado. Até numa perspectiva que a reitora Bia colocou, falou, olha, se isso der certo e a Unesp tiver uma pretensão futura, como a área faz fronteira,
faz a doação para poder agilizar o processo da Universidade Federal e no futuro próximo pode pegar aquela área e fazer uma doação para a Unesp e uma continuidade ali, como faz fronteira, também para a UFSCar. Tem o último ponto, que é mais em encaminhamento, Danilo, que seria recursos para construção, manutenção e expansão, que nós já estamos fazendo esse trabalho. A Bia já fez uma visita em Brasília, falou com muitos deputados, falou com deputados da região. Eu já falei também, articulei com alguns deputados do PSOL que se comprometeram em colocar recurso, e vamos produzir, ao final aqui, um documento da Frente Parlamentar para todos os deputados estaduais e federais que compõem aqui esta região, ou pelo menos as regiões próximas aqui de São José do Rio Preto. Bom, e uma das outras pautas, Danilo, que é a apresentação do método para implantação e perspectivas de cursos, que aí nós deixamos para você falar. A professora Juliana acabou de fazer uma intervenção, se ainda não estava na sala, qualquer coisa depois ela pode complementar, se eu não conseguir aqui reproduzir a colocação dela, que era mesmo a compreensão de como vai se dar isso, como professores, docentes de outras universidades federais, de outros campos, podem contribuir nesse processo, como vai ser esse processo de implementação. Então, acho que era isso, Danilo. Queria passar para você agora, e depois, acho que o Danilo tem um tempo aí para ficar à disposição para mais questionamentos. Muito obrigado, Danilo. Exatamente, João. Eu que agradeço, peço desculpas aí pelo atraso, né? Uma atividade aí da frente muito importante para a fase em que a gente se encontra, né? Mas eu estava numa outra reunião que ela acabou atrasou um pouco, porque teve a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e aí com a presença do ministro a agenda se mexeu um pouco, e eu tinha uma apresentação para fazer, e ela acabou atrasando um pouco mais. Peço desculpas, mas que bom que deu tempo de participar, de ouvir, né? Esse relato que você menciona em relação aos recursos, mas não apenas aos recursos, né? Todas as falas que vêm sendo feitas em relação a essa perspectiva de instalação do campus são muito importantes, né, para a UFSCar. Então, os registros aí nos interessam muito para a fase em que a gente se encontra, né? Muito brevemente, né, para poder me apresentar, eu atualmente sou reitor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma universidade de 55 anos, também praticamente com a mesma idade da UFSCar, e o meu mandato se encerra agora, dia 12 de janeiro, e eu fui convidado, então, pela reitora Bia para... Eu fiquei por 15 anos aqui na gestão, fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, fui vice-reitor por 8 anos, né? Fui reitor agora nesse último período de 4 anos, e por razões pessoais decidi não me candidatar à reeleição, né? E aí, felizmente, fui brindado com esse convite da professora Bia, porque nesse período de 15 anos eu vivi o Reúne, que foi a grande expansão das universidades federais, né? Todos os seus méritos, todas as suas restrições, as suas dificuldades, né? O que a gente viveu naquele momento. Depois vivi também a ruptura que tivemos, né? Política, e os impactos sobre a universidade, a dificuldade para a implantação dos campi. Então, são muitas lições aprendidas, e que eu fico muito contente de poder colocar aqui à disposição, né, essa vivência para a instalação desse campus em São José do Rio Preto da UFSCar. Eu sou egresso da UFSCar, fiz toda a minha formação acadêmica na UFSCar, graduação, mestrado, doutorado, né, mais um ano de pós-doc, e as coisas só ocorreram muito bem para mim aqui em Rio Grande por causa da excelência da formação que a UFSCar provê, né? Então, se há alguém que pode testemunhar sobre a excelência do trabalho de formação da UFSCar, eu mesmo aqui testemunho por isso, e fico muito contente de poder voltar. E a partir de janeiro, então, a perspectiva é que eu possa já estar me dedicando 100% a esse projeto, né? A professora Bia não pôde estar presente, não sei se a Flávia, né, que o Saldo já justificou, ela está lá em Mendonça, participando lá do Conselho de Reitores da UGM, que é o Grupo Montevidéu de Universidades, que é a principal plataforma de internacionalização na América do Sul, que a UFSCar faz parte, não são todas as universidades que fazem parte, né? E são extensos programas de mobilidade estudantil que são desenvolvidos lá. Eu era para estar lá também, mas não pude estar presente, né? Porque a FURG também faz parte, mas é algo que já sinaliza, né, o que vai estar também à disposição aí do campus de São José do Rio Preto, da UFSCar, quando ele estiver em pleno funcionamento, né? E, como eu digo, muito importante as ações todas da frente que vem sendo conduzidas. Eu já te parabenizo por isso, João, porque essa mobilização social ela é muito importante. Eu vou falar muito brevemente sobre o método que está ainda em construção, que vai ser apresentado ao Conselho Universitário da UFSCar em breve, já foi apresentado ao MEC, né, e já foi informalmente falado em alguns
alguns espaços, né, de como a gente pretende identificar a vocação desse campus, né? E a questão da área, ela se insere também, de certa forma, nesse método, né? A Bia me convidou ali, acho que em julho, entre julho e agosto, né? E de lá para cá a gente já vem trabalhando, né? Desde que ela me falou, então a gente já foi buscando estudos, já foi levantando ideias para aplicar um método, né? Porque todos nós aqui podemos ter nossas ideias sobre que vocação pode ter esse campus, né? E é muito importante que a gente aplique um método para chegar às escolhas mais precisas, né? O professor Roberto vinha falando aí sobre a conjuntura. É muito importante que a gente seja preciso nesse momento de definição das concepções filosóficas, pedagógicas, políticas, né, e também da vocação das áreas de atuação desse campus neste momento, né, porque a gente vive uma conjuntura complexa nas universidades federais, no país como um todo, e a gente precisa ser bastante preciso nessa definição, tá? Então a área acaba se inserindo nisso também, de certa forma, né? Boa parte do trabalho já vem sendo feita, e quando a gente puder estar com essa definição do Conselho Universitário da UFSCar tomada, né, a gente poder aplicar. O que se baseia esse método, né? Ele se baseia inicialmente numa análise, né, da característica socioeconômica, educacional, cultural, acadêmica, né, do território de São José do Rio Preto, né? Isso já vem sendo feito há algum tempo já, né, com fontes secundárias, né? E o território de São José do Rio Preto ele é muito rico em informações socioeconômicas, culturais, educacionais, então é um volume grande de informação, mas isso é muito bom, porque a gente consegue ter uma boa ideia não só do perfil atual, mas do desenvolvimento desse território, e isso é fundamental, né, para que a gente possa identificar o perfil que tem esse território, né? Então essa é uma primeira parte do método. E, uma vez isso colocado, a nossa ideia é estabelecer um processo dialógico com todos os segmentos sociais do território de São José do Rio Preto. Tá? Então, o que é esse processo dialógico, né? A UFSCar, quem chega ao município de São José do Rio Preto, que cerca o território de São José do Rio Preto, é a UFSCar como um todo, né? Os seus 4 campos, seus 55 anos de história, toda a sua capacidade instalada. É muito importante que Rio Preto conheça essa instituição, né? Que toda a sociedade de Rio Preto possa conhecer essa instituição, né? Então, nós fizemos também, durante esse período, um mapeamento dos principais atores sociais aí que atuam no território. Você mesmo, né, João, está nos ajudando muito com essa identificação e também por pesquisas e conversas com interlocutores que nós temos no território, nós já fizemos um grande mapeamento desses segmentos sociais. Então, a ideia é que a gente possa fazer conversas estruturadas, né, com esses segmentos sociais, ou seja, nós vamos aplicar a metodologia dos grupos focais, que é a metodologia muito acertada para esse tipo de intenção que nós temos, ou seja, nós queremos coletar as percepções da sociedade de Rio Preto quanto à possibilidade de instalação de uma universidade federal como a UFSCar, né? Então, essas reuniões elas têm 2 objetivos fundamentais: apresentar a UFSCar para toda a sociedade de Rio Preto e colher essas percepções quanto a essa universidade que chega, né? Então, nós segmentamos ali entre executivo municipal, legislativo municipal, os movimentos sociais, as associações civis, o terceiro setor, né, organizações não governamentais, grupos, né, que tenham um perfil bem direcionado para determinado tipo de atuação, as entidades empresariais, né, as entidades educacionais. Então, para cada segmento da sociedade que nós estamos fazendo esse mapeamento, nós pretendemos realizar uma reunião, um roteiro semi-estruturado, a gente possa coletar dados de percepção. O grupo focal ele é melhor nesse sentido, ele é mais rápido e mais rico do que se a gente trabalhasse com questionários individuais ou algum outro tipo de abordagem metodológica, né? O grupo focal ele permite com que muitas coisas emerjam da própria interação entre os atores, né? Então, será uma reunião com cada um desses segmentos, ou talvez algum dos segmentos pelo número precise ser dividido em 2 reuniões, né? Isso vai depender um pouco do mapeamento que a gente está fazendo e ainda está em andamento, né? Mas a ideia é que a gente possa fazer isso entre janeiro e fevereiro, já rápido, agora no início do ano, e possa ter, então, essas percepções dos diferentes segmentos sociais sobre as expectativas, sobre as possibilidades, sobre as demandas, né, sobre a percepção de que lacunas a universidade pode ajudar a complementar com a sua chegada, né? Então, todo o trabalho vai ser pautado em 2 palavras-chave, que é integração e complementaridade, tá? Então, a UFSCar chega ao território de São José do Rio Preto para se integrar a um sistema que já está instalado, um sistema robusto que faz dessa cidade uma cidade polo, né? E ele
permite, então, que a gente possa complementar, né? Atuar de forma complementar a esse sistema, preenchendo lacunas, e também pelo lado da UFSCar, que a UFSCar possa também, como um todo, se integrar e ter as suas complementaridades atendidas também com esses aspectos. Então, integração e complementaridade são palavras que vão permear todo esse trabalho. Depois de poder fazer esse trabalho de percepção com os segmentos sociais de São José do Rio Preto, pretendemos fazer o mesmo para dentro da UFSCar, né? Então, aí mais 1 ou 2 meses, nós faremos a mesma ideia. Aí nós vamos apresentar Rio Preto para a UFSCar, né? Então, a partir dessa caracterização do território, a partir dessa percepção dos segmentos sociais, apresentar Rio Preto para os 4 campi da UFSCar. Ela se organiza em centros acadêmicos, né, onde estão todos os departamentos, todas as coordenações de curso e representações da comunidade, né, acadêmica da UFSCar. Então, faremos todas essas reuniões também para coletar dados sobre áreas portadoras de futuro, oportunidades, né, ideias, né, e isso dentro de um roteiro sempre estruturado também no método de grupo focal, para uma grande coleta de dados. Esses dados coletados, então, a gente pretende, depois disso, fazer uma ou duas, né, talvez mais, audiências públicas. Então, portanto, audiência pública para ouvir toda a sociedade, também contribuir com a coleta de dados. Aí na metodologia, aí não é mais grupo focal, é audiência pública mesmo, é fala livre e aberta, né? E a partir desse material, a gente espera aí no máximo até maio, entre maio e junho do ano que vem, construir um documento referência, onde ele vai ter lá a gente possa construir a partir desses dados, a partir das demandas que o território apresenta e as possibilidades institucionais, porque infelizmente não é tudo que pode ser atendido, existem algumas balizas legais e balizas de recursos, enfim, que se estabelecem, ou seja, existem possibilidades institucionais da UFSCar que têm que ser analisadas, né? Então, cotejando demandas sociais, né, com possibilidades institucionais, nós vamos encontrar, portanto, a vocação do campus, os modelos pedagógicos que vão ser utilizados nesse campus. É uma oportunidade de aplicar modelos pedagógicos mais inovadores, mais flexíveis, que dialogam com a realidade geracional dos nossos estudantes. Vamos também trabalhar os cursos, aí sim, a partir da vocação, o perfil, né, desses cursos, as estruturas e plataformas de extensão, porque a extensão já é curricularizada, né, e, portanto, os cursos já vão nascer com a curricularização da extensão, 10% da carga horária em atividade de extensão. Isso exige a estruturação de plataformas de extensão e interação com a comunidade. E o planejamento de implantação, tá? Então, a nossa ideia é, em maio, ter esse documento concluído, porque aí nós podemos falar efetivamente da implantação. Quais prédios são necessários, como os cursos vão ser constituídos, os projetos pedagógicos dos cursos. Se tudo isso andar muito bem, talvez a gente possa, né, em março de 2026, fazer o ingresso, talvez, de 1 ou 2 cursos, né? Não os 6 que o MEC preconiza nesse pacote de investimento, mas talvez já ter algum ingresso nesta possibilidade de compartilhar a infraestrutura do Instituto Federal de São Paulo, né, que pareceu também algo bastante interessante. A área definitiva, é muito importante que ela esteja nesse documento de referência, tá? Então, portanto, todo o esforço que o território, a prefeitura vem fazendo para definir a área definitiva, ela é fundamental. Nós vamos precisar disso, porque os recursos do PAC precisam ser empenhados até 2026, né? E é isso que o governo tem colocado. Portanto, nós não podemos esperar muito para ter essa definição, tá? Ela não precisa ser imediata nessa semana, mas ela precisa estar resolvida durante o primeiro semestre de 2025, incluindo prospecção e efetivação, doação ou cessão por 20 anos, são os 2 mecanismos que existem para que se possa aplicar recursos federais, né, num terreno. E a nossa ideia é constituir um campus, efetivamente, né, com todas as características de vivência universitária que um campus oferece. Portanto, a área do IPA é, sem dúvida, uma área muito interessante para isso, assim como a área da Unesp, que é contígua, né, a gente já deu uma estudada, é uma área muito interessante também, né, são necessárias outras tratativas nesse sentido. Nós precisamos compreender os entraves que estão impactando, né, a área do IPA, porque realmente é uma área muito interessante, uma área grande, que pode compatibilizar, inclusive, diversos usos e projetos que já estão pensados para lá, com o Embrapa, eventualmente com a própria Unesp, né, nessa lógica de devolução futura que o João falou, que ela é bem interessante, né? Então, é muito importante que a gente não perca isso de vista, trabalhe com um afinco para isso, né? Mas há uma compreensão que no aspecto metodológico que está sendo estruturado,
a gente tem esse tempo, né, até essa definição completa, até porque depois tem que fazer os projetos, né, tem que fazer as licitações, isso tem que ocorrer durante o ano de 2025 para que a gente possa entrar em 2026 com licitações em andamento e possibilidades de empenho, né? As licitações, como vocês sabem, elas sempre têm riscos, né? E a gente não pode deixar isso tudo muito para o final de 2026, tá? Então, o que eu posso dizer aqui na frente, nesse âmbito da frente parlamentar, é que há um empenho muito grande da UFSCar, né? Chegando lá em janeiro, chegando aí em São Carlos e Rio Preto, eu vou estar 100% dedicado a isso, né? E pretendo aí, então, fazer mais reuniões aqui com a própria frente, né? Com todos esses atores sociais, os grupos focais, para que a gente possa colher toda essa percepção da comunidade, reunir a maior quantidade de dados possíveis para que a gente faça uma escolha precisa da vocação do curso. Eu sei que há muitas ideias, né? Todas as pessoas têm muitas ideias, mas é muito importante envolver todos os segmentos sociais, todos os atores relevantes aí no território, né, para que a gente possa ser o mais preciso possível na escolha. E por que ser mais preciso possível? Porque isso é o que vai fazer com que a UFSCar contribua mais com o território, né? Há uma grande amplitude, né? Rio Preto é muito diverso, né? Isso nos estudos a gente já pôde perceber, tanto do ponto de vista da economia quanto da atuação, né, geral da sociedade, é muito amplo, muito diverso, né? E essa diversidade precisa aparecer nesse estudo, né? Então, portanto, esperamos aí em janeiro, fevereiro poder estar organizando essas reuniões, conduzindo isso para poder ser bem preciso aí nas escolhas que a UFSCar vai poder fazer a partir do seu conselho universitário. Tá bem, João? Acho que inicialmente era isso. Se puder, estou à disposição aqui, fica o tempo que for necessário agora para contribuir com vocês aqui. Legal, muito obrigado, Danilo. Nós vamos abrir, então, para algumas intervenções e depois a gente já parte para o encaminhamento. A gente já acabou desenvolvendo e dialogando sobre as outras pautas. Nós temos alguns encaminhamentos, mas antes eu queria abrir aqui. A professora Juliana já se inscreveu. Se alguém mais quiser fazer um diálogo aí, algum questionamento ao Danilo, pode se inscrever aqui. Boa tarde, professor Danilo. Meus cumprimentos à professora Bia. Parabenizo e agradeço pelos esclarecimentos, né, sobre a metodologia de implantação da universidade aqui na nossa cidade. Enquanto membro aqui dessa frente parlamentar, representando também aqui, acredito que os demais docentes de universidades públicas, federais, que fazem parte desse processo e que estão muito interessados em contribuir em todo esse processo de implantação, né? Eu acredito que seria mais participativo se nós pudéssemos, de alguma forma, contribuir ativamente nesta metodologia. Acredito que grupos focais precisam, né, em si, de pessoas que conheçam todo o contexto de São José do Rio Preto, que também, no momento em que São José do Rio Preto será apresentada à comunidade acadêmica da UFSCar, eu acredito que será importante a nossa participação, além da nossa experiência enquanto docentes, né? Eu sou docente desde 2009 na Universidade Pública Federal, outros docentes aqui que já relataram suas experiências no ensino público federal, acredito que poderão contribuir nesse processo. Então, eu trago aqui essa dúvida, se seria possível, pensando que essa frente busca essa participação do cidadão, né, de São José do Rio Preto nesse processo. Nós entendemos que a UFSCar tem uma experiência importante nesse processo, estará contribuindo, mas que nós também poderíamos estar participando, né, trazendo essa característica mais, vamos dizer assim, participativa nesse processo. Muito obrigada, professor. Obrigado, Juliana. A Luciana também se inscreveu? Pode falar agora, acho que o Danilo anota e depois fala. A gente faz um bloco aí de 3 intervenções, depois volta para o Danilo. Bom, boa tarde, professor Danilo. É uma honra conhecê-lo. Eu já trabalhei junto à FURG, mas não tive essa grata satisfação, né? Ainda mais nesse momento, né, que é um divisor de águas para a cidade de São José do Rio Preto e para a UFSCar. É um prazer muito grande poder contribuir como membro aqui. A minha pergunta é referente ao plano diretor desse campus, né?
como a professora Juliana mencionou, e alguns outros professores aqui também, a gente tem professores do Instituto Federal, né? Eu estou no serviço público dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo desde 2015, e a gente sabe a dificuldade que é, né, dentro do campus, a falta de um planejamento onde as diretrizes, né, na referência, todos os equipamentos, né, e também a comunicação, a distribuição, o fluxo, a área predisposta é excelente, ela está dentro de uma área de mobilidade importante, de acesso, né, de alças de acesso, mas a minha pergunta é referente específica aí para esse projeto do PAC, né? Então, acredito que serão destacados grupos de trabalho e que um desses grupos de trabalho vai pensar esse planejamento, né, esse plano diretor do campus. Seria isso, professor? Porque o senhor falou sobre cronograma, o senhor falou sobre metodologia, mas eu senti falta da referência do plano diretor. Muito obrigada. Mais alguém nesse primeiro bloco? Professor Roberto. Só queria saber, Danilo, a questão da... Fala mais próximo ao microfone. Só queria saber a questão dessa verba que o João Paulo falou. Ela já está especificada, por exemplo, essa verba que você falou, é para instalação física, materiais, ou é uma verba inicial já? Acho que o Danilo vai falar melhor, mas a informação que nós tivemos são 60 milhões, 50 milhões para construção e 10 milhões para equipamentos. Mas o Danilo agora... Tá. Era essa a pergunta, professor Roberto? Era essa. Danilo, acho que você podia agora falar nessa... Sim, claro. Agradeço aí as manifestações, né? Então, vamos lá. Professora Juliana, sobre a contribuição, né? É claro que, assim, como a gente precisa dar uma amplitude... Estão me ouvindo? Desculpa, achei que estava com o microfone desligado. Como a gente precisa dar essa amplitude de coleta de dados, né, para os diferentes segmentos sociais, né, por isso ocorreu a escolha dos grupos focais, mas ela é a primeira parte da coleta das percepções, né? Tem uma etapa muito importante que a gente precisa avaliar o quanto, né, poderá se fazer, que são as próprias audiências públicas, onde a gente consegue abrir a possibilidade para qualquer cidadão, né, docentes, possam colocar toda a sua vivência para que a gente possa abrir. Então, na verdade, assim, nós fazemos a coleta de dados a partir dos grupos focais, então são instituições. E aí eu não apresentei aqui detalhadamente, porque a gente precisa ainda validar tudo isso no Conselho Universitário, pode haver alguma mudança, né, nessa metodologia, né? O Conselho Universitário da UFSCar é que vai aprovar esse plano de trabalho, né? Eu apresentei aqui a lógica, o racional dele todo, né? Mas ele começa, então, para dar uma boa amplitude de escuta, de percepção, de mapeamento de percepção, na verdade, dos segmentos sociais do território de São José do Rio Preto. O grupo focal ele se identifica a partir de instituições, né? Representantes dessas instituições, né? E essas instituições são autônomas para identificar os seus representantes. A sociedade, as pessoas, todos que tiverem interesse no tema, vão poder se manifestar nas audiências públicas, e isso também é material para que a gente possa fazer o levantamento de dados necessários a identificar essas vocações, né? Como eu falei, cada pessoa vai ter, a partir das suas vivências, uma ideia, uma intenção, né, de vocações e de cursos que são relevantes para o território. O que vai nos dar segurança para justificar esses cursos, eu digo isso aí com a experiência de uma universidade que é a Multicamp, e que fez esses campos durante o processo do Reúne, onde a maioria deles, né, não fez com tanta profundidade esse trabalho de vocação territorial e de percepção da comunidade. Isso é muito importante para justificar essas escolhas perante a sociedade, né? Nós estamos falando de uma cidade polo, uma cidade de mais de 500 mil habitantes, uma cidade que a UFSCar, né, deve, portanto, sustentar suas decisões de identificação dessa vocação. Por isso, uma escolha metodológica ajustada, mas a ideia é que qualquer pessoa, né, possa participar, seja dentro dos grupos focais, seja dentro das audiências públicas. Se necessário, podemos fazer mais, né? Mas o grupo focal, né, ele tem essa natureza metodológica. Ele coloca no mesmo grupo uma certa homogeneidade de percepções para que você consiga acolher, né, a percepção daquele segmento social que está colocado ali, né? E a composição de todos os segmentos sociais é que pode, né, falar um pouco melhor sobre o território. É um pouco desse racional, como eu disse, isso vai ser ainda apresentado ao Conselho Universitário, né? E pode sofrer alterações ainda lá dentro, né?
Sobre o professor Luciano, sobre o plano diretor, ela está presente dentro da metodologia, isso, né? Eu aqui não apresentei, como eu disse, né, por conta dessa questão do conselho universitário, mas no momento em que a gente estuda as alternativas locacionais, tanto provisórias quanto definitivas, para as definitivas, a ideia é que o documento de referência ele já traga as infraestruturas básicas, né, mínimas para a implantação desse campo e uma projeção urbanística, né? Isso está a cargo da professora Luciana, que o vereador João falou, que participou da visita conosco, né? Então, há uma Secretaria de Gestão de Espaços Físicos dentro da UFSCar que tem expertise, né, para trabalhar nessa temática. Pode ocorrer, né, de ser necessário reforçar essa equipe ou trazer grupos de trabalho, como você mencionou, né? Em princípio, isso vai ser coordenado ali dentro, mas a perspectiva é que, neste documento de referência, sobre a área definitiva, já existam projeções urbanísticas, né, inclusive, se possível, com o uso dos sistemas de informação geográfica e outras questões, né, outras ferramentas, para que a gente possa enxergar esse campus já, isso lá em maio. Né? A nossa expectativa é ter isso pronto em maio. Considerando todas essas questões que você levantou. O que a experiência Multicamp tem mostrado é que é muito importante que os campi se iniciem já com uma boa infraestrutura de convivência, não apenas a presença de salas de aulas e laboratórios, né, mas também restaurante universitário, também áreas de convivência, área de convivência esportiva, porque isso é o que garante a permanência estudantil. Né? A gente sabe que esses tipos de estruturas são muito importantes para garantir a permanência estudantil, que é um desafio. A gente sabe que Rio Preto tem uma imensa demanda, uma imensa expectativa pela universidade, mas a gente ainda assim não pode se descuidar da permanência, tanto do ingresso quanto da permanência estudantil, que hoje é uma questão relevante a ser tratada pelas universidades federais. Tá? O processo de evasão, ele bate à nossa porta e a gente precisa estar atento, né? Ela é fruto de uma conjuntura de empobrecimento da nossa população, dentre outras questões, geracionais e outras, né? Multifatorial. Mas as áreas de convivência e permanência estudantil têm se demonstrado muito relevantes para que a gente enfrente esse desafio. Então, isso vai estar presente, tá? Isso vai ser estudado também, e aí, com o tempo, né, vai se definir melhor a metodologia pela qual esse caminho vai trilhar. Professor Roberto, sobre o PAC, o vereador João já comentou, né? São os 50 milhões de reais para a infraestrutura física, 10 milhões para equipamentos, né, recursos de capital de maneira mais ampla. Isso tem alguma flexibilidade, isso vai vir específico, tá? Vai se usar os TEDs, né, que é os termos de execução descentralizada, é assim que o PAC está funcionando, então é recurso específico para o campus São José do Rio Preto, não tem aplicação diversa dessa, né? É um volume de recurso significativo, mas não é o céu é o limite, né? Então é uma das balizas essa, para definir a vocação. 50 milhões de reais pode parecer muito, mas a gente sabe, né, dos custos e da qualidade que esses prédios precisam ter, então é preciso ter muita atenção quanto a isso também. Há um recurso de custeio previsto, que eu pessoalmente não sei qual é o valor previsto para a expansão, ou seja, não é apenas o recurso específico de infraestrutura e capital e infraestrutura física, né, mas também um recurso de custeio para a sustentação dessa expansão. Com volume de alunos, isso tende também a UFSCar conseguir captar um pouco mais de recurso de custeio, mas vai ser muito importante as emendas, tá, João? Não falei na minha fala inicial, mas é muito importante essa mobilização social, política em torno das emendas, porque, como eu falei, 50 milhões de reais, pensando nessa infraestrutura de convivência, é um recurso relativamente limitado, tá? Então, esse aporte de emendas parlamentares, né, ele é muito importante desde já, tá? Desde já. Porque a gente sabe que para ter a qualidade que se espera, e que Rio Preto espera, e a UFSCar espera, e zela, é importante que a gente tenha recursos aí para a infraestrutura, e esse também é um desafio, né, conjuntural do momento. Muito obrigado, Danilo. Mais alguém gostaria de aproveitar a presença do Danilo e fazer alguma colocação? Senão a gente já parte para os encaminhamentos. Aqui perguntar se o vereador Odélio ou o vereador Pedro Roberto gostaria de falar. Bom, primeiro agradecer então a presença de todos, a participação de todos, da Flávia e do Danilo, os demais professores que participaram de forma virtual. Bom, nós tínhamos 4 pautas e alguns encaminhamentos aqui. Um deles, agora que foi a fala final do Danilo, um dos encaminhamentos dessa reunião da Frente Parlamentar, nós vamos emitir ofício da Frente Parlamentar
para deputados, né, estadual e federal, para indicação de emendas para o UFSCar, para poder complementar esse orçamento na implantação da Universidade em Rio Preto. Outro, um ofício para a Procuradoria-Geral do Estado, solicitando informações sobre a área que está sob a gestão. Nós já fizemos essa conversa hoje, e já chegou essa documentação para a gente. Então, agora, um dos encaminhamentos também é um ofício da Frente Parlamentar para a Casa Civil do Estado de São Paulo, pedindo agilidade na tramitação dessas matrículas, né, da consolidação. E um outro ofício para o prefeito municipal, com cópia para a equipe de transição do novo governo, solicitando também celeridade aos trâmites para essa doação ou concessão por 20 anos, que são os critérios, 2 critérios possíveis para que o governo federal, a Universidade Federal, coloque investimento na construção do campus. Eu acho que era isso, né, os nossos encaminhamentos. Mais alguém gostaria de se posicionar? Desculpa, e um outro encaminhamento que eu queria aqui compartilhar com o professor Sebastião Carlos, que é em relação também uma tratativa do professor como membro da Frente Parlamentar com a atual reitoria e futura reitoria da Unesp. Com a palavra o professor. Bem, João, como está finalizando já essa reunião, eu queria dizer que, para mim, essa reunião representou um misto de tristeza e alegria ao mesmo tempo, né? Eu digo tristeza porque nós nos deparamos ontem, né, com a aprovação de uma PEC por parte da Assembleia Legislativa que reduz, né, os investimentos em educação no Estado de São Paulo de 30% para 25%. Né? O que é um absurdo, né? A gente pensar como é que a educação tem sido tratada, principalmente no governo do Estado, nesse governo do Estado de São Paulo, né, que não vê, né, recursos para a educação como um investimento, mas como um gasto. Né? Então, é com muita tristeza que eu digo isso, porque essa decisão do governo do Estado de São Paulo vai afetar as universidades paulistas do Estado de São Paulo e vai afetar também a FAPESP, que é um órgão que lida, né, que financia pesquisa, né, em ciência e tecnologia no Estado de São Paulo. Isso não vai demorar para chegar nas universidades paulistas e também na FAPESP. Né? E o misto de alegria é de ver, né, que, na contramão, né, do que a gente está assistindo no governo, por parte do governo do Estado de São Paulo, nós estamos vendo avançar esse projeto de implantação de um campus da Universidade Federal de São Carlos, aqui em São José do Rio Preto, que, como eu disse, né, na primeira reunião dessa frente parlamentar, isso é muito importante para a cidade de São José do Rio Preto, né, porque pode tornar a cidade de São José do Rio Preto um importante polo de ciência e tecnologia. Né? Então, eu quero, né, em nome da Dunesp, que é a entidade que eu estou aqui representando nessa comissão, nessa frente parlamentar, eu quero agradecer, né, ao vereador João Paulo Rilo, né, por ter encabeçado essa frente, né, e está conduzindo muito bem esse processo de diálogo, né, com a cidade de São José do Rio Preto. Era isso. Obrigado, Carlos. Só queria... Sou Roberto. É interessante, né, que as federais em São Paulo são poucas. Né? Em Goiás, a gente tem 5 campos de federais. Aqui em São Paulo, a gente tem, em comparação aos estados, a gente tem muito poucas federais. Tem a Unifesp, tem a do ABC, né, e a UFSCar. E agora a de Rio Preto, são 4. Em Jataí, onde a gente tem a Universidade Federal, ela é desmembrada, ela é do Reúne, ela é desmembrada da UFG. É uma cidade de 100 mil habitantes, tem um Instituto Federal, uma Universidade Estadual e uma Universidade Federal, no município de 100 mil habitantes, no interior de Goiás. Então, mais que necessário que a gente tenha uma representatividade federal em São Paulo. Não é? É isso.
Obrigado, professor. Professora Luciana. Ao professor Danilo, eu gostaria de pedir, por favor, que ele falasse um pouco sobre essa integração com o Instituto Federal, porque a sua fala foi direcionada bastante na referência da implantação do território novo, né? E a par e passo, aí, maio, junho, está bem, o cronograma bem justo, né? Como que fica essa situação, então, dos cursos na implantação junto ao Instituto Federal, que eu acredito que também vai ser necessária ali a organização de braços para isso, né? É um outro movimento diferente desse do PAC, da implantação, mas de instalações já feitas, pessoas já organizadas ali junto às secretarias, né? A referência mesmo do edifício, como uma primeira implantação inicial, né, do que seria o UFSCar aqui. Esse papel é importante também. E nisso eu também trago uma experiência importante dessa referência da junção dos institutos de educação, né? A Universidade Federal, Estadual e os IFs, eles estão sempre de mãos dadas. Então, a gente está abrindo aqui, falando de território, mas o IF já se predispõe com instalações, já se predispõe mesmo com o desmonte que a gente está vivendo há anos, né? Com a dificuldade de laboratórios, com as dificuldades que nós temos para comprar livros, para atrair os alunos, como o reitor falou da questão da evasão, né? Não é fácil o dia a dia da referência dos institutos. E o Instituto vai receber, então, em que momento, junto a esses grupos focais, junto ao projeto do PAC, com a gestão pública e também com o governo federal, como que fica o Instituto Federal dentro dessa organização do cronograma, por favor? Obrigada. Respondo, Sim, vereador? sim, Danilo. Tá bem. Não, é muito importante essa sua colocação, professora Juliana, porque, de fato, a gente fez uma visita, né, conversamos com a direção, a reitora Bia está em contato com o reitor do Instituto Federal de São Paulo também, já há uma parceria da UFSCar com o Instituto Federal de São Paulo, na cidade de Sorocaba, onde vem ocorrendo compartilhamento de infraestruturas. Então, na verdade, nós estamos falando disso, um compartilhamento de infraestrutura física, né? Então, toda a parte de gestão, ela ficaria, obviamente, sob responsabilidade da UFSCar, né, mas compartilhando o mesmo espaço. Na visita que a gente fez lá ao espaço, nos pareceu bastante razoável uma possibilidade de compartilhamento daquele espaço físico, que é mais ou menos o que acontece no campus da UFSCar em Sorocaba, né? Então, a gente viu uma possibilidade, logicamente não iniciaríamos com 6 cursos que estão previstos, né? Não sei se foi falado aqui, mas o que prevê o MEC são 6 cursos, né? Provavelmente há alguma negociação nisso, mas o que está previsto inicialmente são 6 cursos, 4 deles com ingressos de 100 alunos e 2 deles com ingresso de 80 alunos, para totalizar 2.800 estudantes durante 5 anos. Tá? Então, isso obviamente vai ter que ser feito de forma paulatina, enquanto a gente não tem a infraestrutura definitiva estruturada. Então, na metodologia também está prevista a forma como vai se ocorrer o funcionamento provisório do campus da UFSCar em São José do Rio Preto. E essa possibilidade, né, porque já há um convênio da Prefeitura com o Instituto Federal de São Paulo, né, a Prefeitura faz aportes importantes ali, manutenções importantes, se responsabiliza com grande parte do custeio do prédio, e o prédio parece ter, de fato, né, pelo que observamos ali, possibilidade de compartilhamento nesse início, né? Naturalmente não iniciaríamos com 6 cursos e com 100% das vagas, mas é importante que a gente inicie, porque o aperto desse cronograma ele se dá justamente pelo cronograma de execução do PAC, né? Senão a gente corre risco de perder esses recursos, o que seria uma lástima, né? Então, portanto, a gente precisa andar para e passo e iniciar o funcionamento o quanto antes é muito estratégico para conseguir captar esses recursos e executar esses recursos da melhor forma possível. Então, a ideia, né, que está nesse momento estruturada se tudo correr bem durante a metodologia, durante o ano 2025, a gente poder compartilhar aquele prédio federal de São Paulo, né, talvez por 1 ou 2 anos, até que a infraestrutura definitiva esteja estruturada, né, talvez mais, 3 anos, enfim, isso é o tempo que o andamento do trabalho que vai determinar, né?
uma coisa que eu não sei se ficou claro também, uma vez concluído o documento referência, a convocação e as áreas do curso, inicia a segunda fase, que é construir os projetos pedagógicos desses cursos, né? E eles vão estar ancorados com o perfil que se identificou na vocação do campus, né? Então, aí é um outro trabalho que se abre para a concepção pedagógica, político-pedagógica de cada um desses cursos, né? E aí definição dos perfis docentes, dos perfis técnicos, laboratórios, atividades de extensão, de pesquisa, né? Futuras pós-graduações que se espera ter. Então, esse é o trabalho que vem na sequência. Então, quanto ao compartilhamento com o Instituto Federal, ele é mais ou menos nesse sentido. Então, para que isso se viabilize, basicamente é aditar, né, esse convênio que existe hoje entre o Instituto Federal de São Paulo e a Prefeitura, permitindo o compartilhamento da infraestrutura com o Instituto Federal de São Paulo, que é o que ocorre já, né, tem uma excelente relação as duas instituições, né, a reitora Bia já falou com o reitor do Instituto Federal de São Paulo, basicamente é viabilizar esse compartilhamento, né, eventual compartilhamento de recursos, né, também para a manutenção desse espaço. Isso vai ser tratado aí entre as reitorias no tempo, mas é algo administrativamente um pouco mais simples de ser realizado, né? A preocupação com a área definitiva, ela se dá porque a gente eventualmente pode estar apostando tudo numa área que tenha questões complexas de solução na matrícula, né? Então, como eu falei, a gente tem algum tempo, mas não é todo o tempo do mundo. E se a gente perder o passo, corremos o risco de perder esses recursos do PAC, né? Porque são recursos vultuosos que outras áreas também demandam, né? Então a gente precisa ser eficiente no uso desses recursos, e essa é uma preocupação da reitora Bia. Bom, obrigado, Danilo. Danilo, só queria saber uma coisa. Vocês começar com o mínimo dos 6 cursos, mas não pode, mediante a questão do PAC, não poderia começar com mais, além do mínimo dos 6, ou não? Eu acredito que possa, é uma negociação que vai se fazer com o MEC, né? Dependendo dos modelos pedagógicos, por exemplo, né, que for utilizado, pode-se variar em termos de formações complementares, formações básicas. Isso vai depender muito do estudo do trabalho, como é que for andar, né? O MEC ele estabelece como limite imagino que limite inferior esse total de 2.800 alunos em 5 anos, que é bastante ambiciosa a meta, vamos assim dizer, né? A gente que trabalha com consolidação de campus e o tempo que leva para consolidar um campus, vê essa meta de 2.800 estudantes em 6 cursos como bastante ambiciosa. Tem um quantitativo de vagas também associadas, né? 180 docentes e mais um conjunto grande de técnicos administrativos de educação, totaliza 350 vagas, o tipo me foge agora o número preciso, mas de docentes eu me lembro que são 180. Isso também é um balizador para o número de cursos, né? Mas é por isso que eu insisto tanto na importância da metodologia e de a gente ter uma precisão nesse levantamento de dados e análise para poder fazer as melhores escolhas e usar da melhor forma possível esse recurso que está disponível, tanto de vagas quanto financeiro, né? Professor, Bom, desculpa. obrigado. É que tem inscrição, Luciana? Desculpa. Depois eu te reescrevo novamente. A Sônia, depois o Alexandre. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vereador João Paulo Rilo. Cumprimentar, obviamente, a todos os participantes, né, e em especial o vereador João Paulo, que tem conduzido de uma maneira muito interessante essa frente parlamentar, né? Eu sou Sônia Paz e represento aqui o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, entendendo que toda vez que a cidade vai bem, os servidores também automaticamente gostam, né? E vão bem da mesma maneira. E aí eu tenho uma dúvida, né? Eu sou assistente social de formação, portanto, eu tenho alguns vícios aqui, né? Não tem jeito. A gente trabalha muito com concepções, essa coisa toda, mas também com processos e com etapas, né? Eu já estou entendendo aqui que a gente tem processos, um método aí a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Eu acho que na fala do Danilo ele deixa muito claro o que tem urgência, né? O que vai acontecer no começo de 2025, 26, enfim, e por aí afora. E entendendo que essa é um grupo de trabalho, né? A Frente Parlamentar é um grupo de trabalho, bem da verdade, e o vereador João Paulo, já fez alguns encaminhamentos aqui.
E também já pensando nas nossas agendas, né? Possivelmente as vossas devem ser muito mais complicadas que a minha, por exemplo, que já é tumultuada. Como é que a gente ficaria, vereador João Paulo? Tá, vai ser feito alguns ofícios, depois a gente sabe que daqui a pouco já é Natal, entra o recesso parlamentar, e tem algumas questões aqui, pelo que eu estou entendendo, que tem uma certa urgência, dentre elas a questão da, da, da definição da área, né, dessa área, das tratativas para essa área. Como é que a gente vai traçar isso? Né? Vai esperar terminar o recesso? Como vai ser? Eu estou com essa dúvida, bem da verdade. Sônia, eu vou responder aqui, o Danilo também pode completar. A questão da área é o seguinte, foram colocadas, não sei se estava desde o início da reunião, foram colocadas 3 áreas, 3 possibilidades. Vamos dizer, por ordem também de interesse, assim, e possibilidade, interesse e conveniência. Primeira, a área do IPA. É uma área de, eu não vou conseguir precisar, mas aproximadamente 70 hectares de terra. Uma área maravilhosa, muito boa, e talvez seria a preferência, tanto do prefeito Edinho, como também da UFSCar. Segunda área colocada como possibilidade é uma área de 36 hectares da Unesp. Ela faz fronteira com a área do IPA e com o Parque Tecnológico. O Sebastião Carlos já se manifestou aqui em relação a essa área, que a Unesp, de fato, teve um interesse lá na década de 90, mas não conseguiu. O estrangulamento orçamentário não conseguiu dar continuidade. E não vê dificuldade para uma devolução da Unesp para que possa ser feita a doação. Se essa tratativa acontece, é mais rápido. E uma outra área menor, ali encostada no Parque Tecnológico. Ela está pronta para ser doada. Então, como é que está isso? A área preferencial nós estamos correndo. O prefeito Edinho deve ter feito as tratativas, eu falei hoje com o procurador do Estado que está cuidando desse processo, e vamos pedir para a Casa Civil do Estado de São Paulo para que possa também ajudar, né, para ver se consegue desenrolar isso. A área já é do município, mas tem que fazer a divisão das matrículas. Então, é essa a questão. Agora, o Danilo aí ele pode afirmar, não tem pressa, mas não tem esse impedimento. Fala, se não doar em tantos dias, né, a UFSCar vai perder o interesse, o governo federal não vai... Não, nós temos um tempo razoável. É que a gente não quer abusar dele, então nós estamos correndo para ver se consegue viabilizar a área de maior interesse, que seria a área do IPA, e também já iniciou, né? A Bia já iniciou a reitora, a professora Bia já iniciou tratativas com a Unesp, e o Sebastião Carlos também vai conversar diretamente com o atual reitor sobre a área da Unesp. É isso. Alexandre. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Danilo. Eu sou o Alexandre, aqui em São José do Rio Preto, eu estou como diretor educacional no Instituto Federal. Eu não estava lá no dia da visita em que vocês estiveram lá presentes, mas eu gostaria de apresentar para os colegas aqui, né? Para nós é extremamente gratificante essa parceria, João Paulo e demais, porque o Instituto Federal, quando ele inicia em São Carlos e em Sorocaba, como já havia a Universidade Federal de São Carlos lá com uma estrutura muito melhor, né? Já estruturado, enfim, nós permanecemos por 10 anos dentro de São Carlos, dentro da UFSCar de São Carlos, e ainda hoje nós estamos na UFSCar de Sorocaba. Então, assim, para nós é gratificante e é como uma forma de retribuição. São Carlos, né, o Instituto Federal lá hoje tem um campus próprio, com cursos na área de manutenção de aeronaves, foi construído um hangar, né, nós temos aviões, é uma estrutura muito legal. Mas por 10 anos ficamos lá na UFSCar, então, assim, é gratificante e é uma forma de retribuir também. Obrigado, é isso. Maravilha, Alexandre. Excelente informação, né, que eu acabei esquecendo, que tem experiência, né, em São Carlos, a UFSCar cedeu o espaço para o Instituto Federal. Foi bem interessante essa experiência.
que agora o doutor André Luiz está inscrito. Vai falar, André? Está aí ainda? Vamos lá. Sim, boa tarde a todos, a todas. Eu cumprimento o vereador João Paulo Rilo em nome daqueles que se encontram presentes na Câmara Municipal, e também agradecer ao vereador por oportunizar, através da iniciativa dele e dos demais vereadores, um processo aberto, né, plural e dialógico dessa construção da Universidade de São Carlos em Rio Preto. Cumprimentar o professor Dr. Danilo Giroudo, e aí em nome dele os que estão online. Falar que eu também estou muito feliz por participar dessa frente. Eu aqui represento o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, juntamente com a Sônia, e, ao mesmo tempo, estou vinculado à FURG também, como professor substituto. Então, né, a qual o professor Danilo é reitor. Então, uma dupla felicidade. E o que eu gostaria de colocar é que nós temos, né, São José do Rio Preto, hoje ela é um polo macro-regional de excelência e de competência, tanto que atrai para a sua localidade diversos estudantes de graduação, em consideração das universidades públicas, né, a FAMERP, a Unesp, o Instituto Federal, a própria FATEC, e nós temos também, né, muitos estudantes que vêm para São José do Rio Preto com a intenção de realizar pós-graduações. Então, nós temos residências médicas, nós temos diversas especializações, mestrados e doutorados. E aí, considerando a fala do professor Danilo, o meu questionamento é se nesse primeiro momento, nesses primeiros trabalhos dos grupos focais, no momento em que for identificado os cursos, a vocação e as formações superiores, se ao mesmo tempo a gente vai ter condições de já fazer um diagnóstico a respeito de eventuais pós-graduações futuras, ou se isso vai ficar para um segundo momento, depois de alguns anos de instalação da universidade, para que seja feita uma nova pesquisa e seja desenvolvido isso. E por que a minha fala é nesse sentido? Considerando que hoje a gente pensa o ensino universitário superior em ensino, pesquisa e extensão, nós sabemos que a pós-graduação é um elemento essencial, tanto para a pesquisa, para a geração de conhecimento científico e desconstruir mitos em verdades e fake news, e ao mesmo tempo a gente sabe que a extensão realizada pelo ensino superior, mas também pela pós-graduação, ela contribui para transformar e modificar a comunidade. Então a minha dúvida é, a gente vai conseguir já nesse momento, em razão do tempo, também esses trabalhos, com a metodologia e os métodos empregados, identificar as pós-graduações também, ou isso vai ficar por um processo futuro de diálogo com a comunidade e com o MEC também? E obrigado pela oportunidade. Danilo, antes de passar para o Danilo fazer também, já responde e faz o encerramento da audiência. Tem só mais uma inscrição, depois a gente já vai para os finalmente sair abrindo a palavra para o Danilo, da professora Luciana. A professora Luciana está contemplada. Tem mais uma inscrição? Desculpa, Jorge. Lá, a última inscrição é do professor Jorge. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, a questão da pós-graduação é importante a gente já, desde o início, já pensar em algum programa, né? Porque vai demandar uma série de infraestruturas que são necessárias, né? Principalmente quem trabalha com a parte experimental sabe muito bem disso, né? Eu estou aqui na UFBC desde 2006. Vocês são um dos primeiros docentes da universidade, né? Então, diria que nós vamos ter um desafio muito forte. Nós vamos praticamente trocar o pneu com o carro andando. Não tem outra forma de fazer, né? Mas estabelecer dentro do projeto, programa de pós-graduação é de extrema importância, né? É lógico que vai depender dos cursos, né, que vão ser instalados aí no campus, né, mas, né, por que eu falo que é importante, né? Porque nós temos que aproveitar os recursos do governo agora para equipar os laboratórios de pesquisa, né, que depois a gente vai ter que correr atrás de pequenos projetos, né? A FAPESP, por mais que tenha recursos, né, mas são recursos, né, temáticos para uma instituição, eles não contemplam, né? Eles contemplam
para laboratórios, né, muito específicos, né. Eu diria que, né, dentro desse projeto, né, o Danilo até pode falar melhor também, né, pode complementar algumas coisas, né, já pensando, né, é lógico, para criar um programa de pós-graduação, nós temos que, primeiro, né, ver quais são os cursos que nós vamos colocar dentro do campus de São José do Rio Preto, né, isso vai decidir, né. É lógico que é muito importante a gente ter tanto o curso de graduação, que é o nosso principal foco, né? O programa de pesquisa, o programa de iniciação científica, né? Motivar os alunos, né? A fazer pesquisa, que eles serão os futuros pesquisadores, desde o início tem que mostrar que né, ciência é interessante, né? Começa com o programa de pós-graduação, né? E diria que o UFBC, né? Foi contemplado com um volume bastante generoso, né, de recursos, né? A gente pode falar da experiência, muitos laboratórios são equipados com recursos do governo federal, que em situações normais a gente não conseguiria equipar os laboratórios de pesquisa, tá? Tem equipamentos caríssimos, né, que nem mesmo projetos temáticos na FAPES a gente não consegue, né? Eu encerraria falando sobre isso, né, sobre esse aspecto de já pensar em programa de pós-graduação e suas infraestruturas necessárias. Obrigado. Bom, obrigado, Jorge. Professor Danilo, fala para a gente encerrar depois da nossa audiência. Tá bem, João, vereador João, né? Muito obrigado aí, a todas as manifestações são muito importantes, né? Esse aspecto da pós-graduação que tanto o professor André quanto o professor Jorge trazem, ele é muito importante. É claro que a pós-graduação ela tem uma dinâmica, né? A pós-graduação ela tem balizas muito objetivas, né, para a criação dos programas, né, requisitos muito objetivos para que isso aconteça. E a precisão máxima sobre a pós-graduação ela vai se dar a partir da contratação, né, e do corpo docente que se instalar. Mas é óbvio que essa preocupação deve estar presente desde agora, como falou bem o professor Jorge, né? Assim, o que nós pretendemos, né, com ali, ao final do documento de referência já, mas principalmente com o projeto pedagógico dos cursos, né? Já estabelecer, portanto, a vocação do campus, modelos pedagógicos, né, e os cursos de graduação que vão ser estabelecidos, trabalhar o perfil docente a ser contratado dentro da lógica que se pretende com esses cursos, né? Então, é muito importante que o curso, não só o campus tenha uma vocação, mas o perfil docente também seja contemplado nessas análises, né? Ou seja, todo esse levantamento de dados, ele também visa que a gente consiga identificar vocação do campus, curso de graduação e perfil, né, dos servidores a serem concursados, contratados, enfim, redistribuídos, o que for se usar conforme as oportunidades, né? Então, a partir disso, é possível, então, determinar possibilidades de atuação de pesquisa e de pós-graduação, né? Então, ela está prevista que a gente possa estabelecer, em termos mais gerais, isso ocorreu com Sorocaba, ocorreu também com Lagoa do Sino, né? Se vocês forem observar os documentos que deram origem a esses campi da UFSCar, eles já traziam, né, essas possibilidades, mas, como eu digo, né, assim, a gente talvez não consiga precisar, neste momento, né, com um grau de detalhamento, qual exatamente vai ser o PPG, mas as áreas, a partir do perfil de atuação do campus e do perfil de contratação, né, de formação do corpo docente, é possível sim fazer, é importante, né? O que se consegue, aí sim com precisão, são as plataformas de extensão que eu falei inicialmente, né? E que é uma grande preocupação da UFSCar. A UFSCar é uma universidade que tem perfil extensionista muito forte, né? Tem uma atuação nos territórios onde ela está muito marcante, e isso espera-se que, né, é cultura institucional da UFSCar, espera-se que se reproduza em Rio Preto também, já com essa estruturação curricular da extensão, né? Então, as plataformas, como a gente diz, escritórios modelos, né, estruturas que dialoguem diretamente com a população, nos projetos extensionistas, vão ser importantes e estarão dentro dos projetos pedagógicos dos cursos, né? Mas se espera, sim, que com uma boa definição do perfil a ser recrutado, vamos assim dizer, para os quadros, né, funcionais que o campus de Rio Preto vai ter, se possa delinear, sim, atuações de pesquisa e atuação de pós-graduação. A questão dos recursos que o professor Jorge coloca também são muito importantes, né? Ele coloca bem quando não seria bom que se esperasse, né? Ou seja, toda a análise desse curso ela deve considerar esse volume de recursos,
porque a gente vive uma conjuntura fiscal complexa, né? Não tem como negar isso. Então, a gente não pode esperar que a gente vai dobrar esse recurso em 5 anos, por exemplo, que está investido agora. Claro que o Estado de São Paulo é um estado privilegiado, né? Eu preciso dizer isso. Eu tive toda a minha formação dentro do Estado de São Paulo, fui bolsista FAPESP. Eu não teria concluído a minha formação, eu não tinha condições econômicas na minha família para fazer sequer a minha graduação e consegui concluir minha graduação, a minha pós-graduação e o meu pós-doc, graças à estrutura de suporte à pesquisa que o Estado de São Paulo tem, né? Eu aqui 20 anos fora do Estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, posso testemunhar o quanto é diferente e o quanto é complexo, né? Mas não dá para contar com tudo isso, ou seja, é importante que a gente trabalhe, né, de uma forma bastante precisa, como eu falei, tendo a melhor aplicação possível desse recurso, né? O que eu posso, nesse momento, garantir para vocês é que será um processo profundamente dialógico, né? A gente compreende a ansiedade das pessoas do território em saber os cursos, em saber, né, como é que as coisas vão se desenrolar, mas a gente precisa ter muito cuidado nesse momento, muito cuidado, precisa fazer esses primeiros passos dos campos sobre um caminho muito firme, para que a gente possa justificar todas as nossas escolhas e seguir um planejamento adequado, para que esse curso seja tudo aquilo que a gente deseja, que ele possa contribuir muito, né, complementar tudo que Rio Preto já tem de bom e preencher lacunas que hoje o território apresente, né? Então, é muito importante que a gente possa atuar nesse levantamento de dados, nessa compreensão dos dados todos, né? E nós estaremos de novo com a Frente, né? A Frente é um dos atores sociais, assim dizendo, do território muito importantes, então estaremos aí levantando dados junto à Frente também, então todo mundo vai ter oportunidade de colocar suas percepções nesse levantamento de dados, para que a gente possa, como eu falei, né, pavimentar um caminho seguro para o futuro desse campus. Ele abre com 6 cursos, provavelmente, né, mas o futuro dele somos nós mesmos que vamos estabelecer a partir do nosso trabalho, das nossas interrelações, né, da interdependência entre esses atores territoriais que vão se estabelecer a partir dos laços de reciprocidade, e a gente espera construir um futuro brilhante aí para esse campus. Eu tenho certeza que vai ser, porque Rio Preto já vem seguindo uma bela trajetória de desenvolvimento e é importante que a UFSCar possa se somar, né, complementar e se integrar tudo isso da melhor forma possível. Tá bem, vereador? Acho que fica bem assim essa fala. Sim. E ela não é um fechamento, né? É um fechamento que se abre para uma continuidade muito em breve de mais diálogo. Exatamente. Muito obrigado, Danilo. Queria agradecer a participação de todos aqui nessa nossa reunião pública da Frente Parlamentar. Agradecer a Flávia, que representa aqui a reitora Bia, todos aqueles que participaram também de forma virtual. Nós vamos agora fazer os encaminhamentos tirados nessa reunião e também produzir um informe, né, do passo a passo que nós estamos fazendo aqui. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Danilo, mais uma vez pela participação. Está encerrada a nossa segunda reunião da Frente Parlamentar pela implementação da Universidade Federal aqui em Rio Preto.